Há séculos, os humanos eram vistos como fracos diante de animais perigosos, sem força ou armas adequadas. Isso mudou quando descobriram uma raça com habilidades extraordinárias, muito superiores às dos humanos comuns. Devido a essa força excepcional, esses seres foram chamados de nobres, um título que refletia seu poder e respeito, já que conseguiam enfrentar desafios que os humanos não podiam superar. No início, esses nobres desconfiavam dos humanos, mas logo perceberam que eles são praticamente inofensivos e indefesos. Isso, combinado com o fato de que os humanos davam a esses nobres um imenso respeito, fez com que eles adquirissem a filosofia de noblesse oblige. Isso significa que todo nobre é obrigado a proteger os humanos a qualquer custo. Dessa forma, os nobres e os humanos formaram um vínculo muito especial, no qual os nobres estavam claramente acima dos humanos mortais e tinham o respeito e a admiração de todos, os humanos que realizavam todas as tarefas que lhes eram exigidas, enquanto os nobres se certificavam de que nenhum humano inocente fosse ferido. Há mais de 800 anos, Ray, um título de nobreza que denota o chefe dos nobres, adormeceu. Ele só acordou recentemente depois que um agressor desconhecido retirou seu caixão de um cofre. Ele fica chocado ao ver como o mundo se tornou diferente, pois a tecnologia avançou muito, e em todos os lugares que vai, ele testemunha criações humanas que nunca foram possíveis antes. Ele vagueia e consegue encontrar seu criado, Frank. Frank fica chocado ao ver Ray, e imediatamente o leva para dentro de sua casa para lhe contar o que tem acontecido no mundo recentemente. Ray acha engraçado o quanto o mundo humano mudou e quer experimentar isso em primeira mão. Frank, que é diretor de uma escola de ensino médio, inscreve Ray em uma de suas aulas, para que ele possa passar algum tempo com os humanos modernos e entender o desenvolvimento que ele não viu nos últimos 820 anos. Ray rapidamente faz amizade com um rapaz alto e de cabelos ruivos chamado Shin, que é um ótimo artista marcial e um excelente atleta. Ele fica surpreso com a naturalidade com que os humanos se dirigem a ele, o mais nobre. Ele percebe que os humanos parecem ter perdido o instinto de reconhecer os nobres, o que os faz acreditar que não devem mais depender muito deles. Certa noite, enquanto ele tomava seu chá da tarde com Frank, um indivíduo desconhecido se aproximou deles e se apresentou como M21. Ele lhes conta que é um humano modificado que foi criado por uma organização científica maligna chamada Union. De acordo com ele, eles foram criados em tubos de ensaio, nunca receberam um nome e foram chamados apenas por seus números de série. Eles foram injetados com inúmeras drogas e medicamentos experimentais para verificar seus efeitos, e as condições eram tão horríveis para eles que todos os seus amigos acabaram morrendo durante uma das outras partes do processo, exceto ele e um amigo que sobreviveram e ganharam força e habilidades sobre-humanas. Várias organizações secretas tentaram então controlar o poder do mundo, usando-o como arma de destruição. Finalmente, ele conseguiu escapar do sindicato com seu amigo, que decidiu seguir caminhos separados por enquanto, para encontrar um propósito para suas vidas. O diretor convidou M21 depois de saber de suas habilidades e de como ele acabou salvando a vida dos alunos dessa escola. Ele pede que fique em sua casa e trabalhe para ele, pois o sindicato enviará homens para matá-lo. Ele pensa e pergunta o que quer em troca. Frank ri e diz que só precisa ser segurança da escola, e M21 concorda. No dia seguinte, Ray vai à escola e é cercado por garotas encantadas com sua elegância. Ele entra na sala de aula e percebe que Shin tem uma mão fraturada e está usando um gesso que foi desenhado por seus amigos. Ele decide que quer mesmo experimentar esse costume estranho e pega seu marcador, rabiscando todo o gesso. Ele então se senta e começa a assistir às aulas com eles e até vai almoçar com eles, onde insiste em comer ramen todos os dias, pois desde que provou essa iguaria moderna, não consegue mais voltar à comida de sua época. Após a aula, Shin e um amigo começaram a falar sobre jogos de celular e perguntaram se Ray queria jogar. Ray não sabe o que é um celular e parece confuso. Eles explicam que o celular é essencial hoje, pois evita que você se perca, nunca se entedia e pode falar com qualquer pessoa a qualquer hora. Ray não consegue acreditar que tal coisa exista e vai até Frank à noite, que estava relaxando no topo da escola com o M21. Ele conta a Frank sobre a tecnologia de que Shin estava falando. Frank sorri para ele e lhe diz que o mundo mudou muito desde que Ray foi dormir e que tecnologias como essa existem agora. No dia seguinte, Frank dá a Ray a versão mais moderna e de alta especificação de um smartphone, que Ray leva para sua classe. Shin e seu amigo ficam surpresos ao vê-lo segurando aquele telefone, mas ficam felizes por ele. No entanto, eles logo percebem que Ray não tem ideia de como operar um telefone, pois quando Shin pede seu número e e-mail, Ray olha para ele sem saber o que está acontecendo. O amigo perdedor pega o telefone da mão de Ray e começa a ensiná-lo a usá-lo. Ele também lhe diz como enviar um e-mail, que Ri aprende imediatamente e começa a enviar para Frank. Enquanto almoçavam naquele dia, o trio ouviu um barulho vindo do pátio da escola e decidiu investigar. Eles veem que um grupo de capangas em seus carros entrou na propriedade da escola e está assediando as alunas e batendo nos alunos. Ray fica muito intrigado com isso, pois nunca tinha visto humanos brigando entre si em sua época.
Um dos brutamontes agarrou o zelador e ia lhe dar um soco, mas Shin correu e bloqueou o soco com sua mão machucada. O homem olha para Shin e o acusa de tentar roubar sua namorada. O perdedor pergunta a Shin por que ele fez isso, mas Shin responde que ela ia cair do meio-fio. Então tudo o que ele fez foi agarrá-la para que ela não caísse. O homem, no entanto, não tem intenção de ouvi-lo, e seus capangas começam a abusar das crianças em sua escola. Shin o adverte e diz para ele ir embora, mas o bruto começa a dar socos em Shin. Ele se esquiva da maioria dos socos, mas é encurralado e não consegue recuar, e acaba sendo atingido diretamente no rosto por um de seus socos. Hai observa o tumulto e olha para o 21, que realmente quer ir e parar tudo isso, mas tem medo de revelar sua força sobre-humana, pois está tentando se esconder. O bruto começa a dar chutes em Shin e tenta pisar em sua cabeça, mas Shin rola. O bruto tenta esmurrá-lo, mas Shin se esquiva de todos os seus socos, antes de desferir um soco direto em seu rosto. O bruto fica ainda mais irritado e começa a desferir socos fortes, enquanto Shin tenta bloqueá-los com sua mão machucada. Seu gesso começa a se romper, e o bruto lhe dá um soco no estômago, jogando-o sobre o perdedor enquanto os dois caem no chão. Ele avança em direção a Shin, mas é bloqueado pelo zelador, que lhe diz para ir embora, pois não permitirá que ele machuque os alunos. Mas o bruto, Ray, ignora e agarra o zelador, mas um 21 pede calmamente para soltá-lo. O brutamontes manda sair se não quiser apanhar. M21 insiste para deixar o faxineiro em paz. O bruto solta o zelador e tenta socar M21, que desvia e o atinge com precisão. Ele bate a cabeça no chão. O bruto tenta agarrar sua mão, mas percebe que M21 é muito forte. Ele joga o bruto em um carro e ameaça matá-lo, assustando-o. Ele foge com a gangue. Todos torcem por M21, que se surpreende, pois não está acostumado a isso. Ray, que assistia, volta para dentro para terminar seu ramen, percebendo como os humanos ficaram perigosos, os velhos tempos. O dia seguinte começa como de costume, e Shin chega atrasado à aula, como de costume. O professor finalmente entra com 2 novos alunos ao seu lado, que ele diz serem alunos transferidos da Coreia. O rapaz é baixo, tem cabelo espetado e se apresenta como Regis, enquanto a garota se apresenta como Sera. O professor então diz a Shin que é sua responsabilidade mostrá-los à escola inteira, o que ele concorda com relutância. Hai percebe imediatamente que esses alunos são nobres e não humanos comuns, e até mesmo os novos alunos parecem notar a aura excepcionalmente forte de Ray, que é forte até mesmo para um nobre. Todos eles se sentam para almoçar à tarde, e Shin percebe que até mesmo esses novos alunos parecem ser ineptos em coisas modernas, como Ri. Regis tenta usar um pauzinho, mas não consegue, enquanto Seora decide simplesmente usar uma colher. Mais tarde naquele dia, Shin, o perdedor, Regis, Sera e Hai voltaram para a casa de Frank, onde estavam se divertindo. Quando Frank entrou com o 21, ficou surpreso e irritado ao ver Shin e seu amigo sujando a casa, mas sabe que eles são amigos de Ray. Então disse a eles que eram bem-vindos e entrou na cozinha para simplesmente lavar a louça. Quando volta a sair, Shin lhe diz que nem Sera nem Regis têm onde morar na cidade e pergunta se Frank pode acolhê-los. Frank fica novamente irritado com ele, mas Ray diz que não se importa, o que força Frank a dizer que também não se importa. No dia seguinte, um grupo de capangas parou Ray, Shin, o perdedor e Sierra quando eles estavam voltando para suas casas. Todos eles cercam o grupo e um deles chega a puxar uma faca para Hai. Shin diz a eles que não machuquem nenhum de seus amigos e que ele irá com eles. Então todos são levados para o esconderijo da gangue. Eles são cercados por um bando de hooligans, e o chefe olha para Shin e diz que ele vai aprender uma lição hoje. Shin diz ao perdedor para pegar Sierra e Hai e se afastar, enquanto ele joga sua bolsa e se prepara para a luta. Um dos rapazes corre em direção a ele com um grupo, mas Shin consegue se esquivar facilmente do soco, além de se esquivar de um ataque por trás e socá-lo no chão. Um cara tenta acertá-lo com um bastão, mas Shin se esquiva e lhe dá uma joelhada no rosto. 2 caras atacam, mas ele se esquiva e contra-ataca forte. Ele é cercado e pego por trás, enquanto o outro tenta atingi-lo. Ele se defende, mas um cara tenta sufocá-lo. Então Ray intervém para salvá-lo. Mas Shin grita para que ele se afaste e usa suas habilidades de Jujutsu para afastar o grandalhão. Ele continua sendo atacado, e estava prestes a ser dominado quando Regis e M21 chegam ao local. Regis tenta interferir, mas M21 o impede, e diz para ele não mostrar seu poder estranho aos humanos. Regis olha para Shin e percebe que ele não está desamparado. Na verdade, ele pega novamente seu ímpeto e começa a bater em todos eles. Regis fica chocado ao ver um humano defendendo a si mesmo e as pessoas ao seu redor, pois essa era a função dos nobres, mas M21 lhe diz que os humanos aprenderam a se defender quando necessário.
Um dos Gus tenta pegar o perdedor como refém, mas Shin o chuta antes que ele consiga alcançar o perdedor. O líder dos hooligans finalmente se cansou e sacou uma arma, apontando-a para Shin. M21 decide intervir nesse momento, e aparece na frente do líder, agarrando sua mão e empurrando-o. O M21 o derruba no chão, enquanto o bruto tenta usar um cano de aço para atingi-lo. M21 simplesmente usa o braço para se defender do cano de aço, enquanto Shin, furioso, tenta dar um soco com toda a força no rosto do cara, mas para no último momento quando M1.21 lhe diz que já é o suficiente, Shin se afasta e diz a eles que, se quiserem se vingar dele, devem atacá-lo quando ele estiver sozinho. Todos começam a caminhar de volta para casa, e Regis comenta o fato de que os humanos se tornaram muito selvagens nos últimos tempos. Frank fica apavorado com o que Rai poderia fazer, mas ele apenas joga uma embalagem no lixo e se afasta. M21 diz que ainda não viu a selvageria humana. No dia seguinte, todos jantam enquanto Regis e M21 brigam. Regis odeia que M21 abriu mão da humanidade por poderes, e M21 o chama de traidor. Frank interrompe, cansado, e manda limpar a bagunça. Sierra, que é a namorada dele, começa a limpar a bagunça. Regis então discute com Frank sobre o fato de Ray não ajudar na limpeza. Frank tenta desviar o assunto, mas Regis insiste que Ray deveria colaborar. Antes que Frank consiga silenciá-lo, Ray se levanta, pega uma embalagem vazia, joga-a no lixo e sai do local. Frank fica realmente surpreso com a atitude inesperada de Ray. Fora, Frank solta um suspiro de alívio e começa a fazer a faxina. No dia seguinte, na escola, Frank e Rai chamam M21 em seu quarto, e Frank o informa que abriu uma conta bancária separada do 21. Ele parece surpreso e pergunta por que faria isso. Frank olha para ele e diz que está trabalhando para eles e que, obviamente, precisa de uma conta bancária para onde enviarão seu salário. Isso deixa M21 completamente chocado, pois antes disso, ele era simplesmente usado como uma arma e não recebia nada durante toda a sua vida. Essa é a primeira vez que alguém se oferece para lhe pagar um salário como faria com qualquer outro ser humano normal. Ele lhes agradece de coração e sai. Quando estava voltando para casa à noite, foi parado por 2 homens. Um deles é um cara com cara de maluco, enquanto o outro é um gordinho que está comendo uma coxa de frango. O cara com cara de palhaço diz ao M21 que eles têm negócios com ele e o chama pelo codinome. Isso imediatamente soa o alarme em sua mente, pois só o sindicato conhece seu codinome. Ele pergunta suas identidades, e eles se apresentam como Shark e Hammer, mas chamaremos Hammer de Fat por ele ser gordo. Shark revela que trabalham para a Da5, que ele reconhece como a equipe especial do sindicato. Ele pergunta por que estão aqui, e Shark diz que vão levá-lo, e ainda insultam o único membro da M21, camarada vivo. Ele fica furioso imediatamente e o tubarão percebe isso, provocando-o ainda mais. M21 se transforma no Wolverine e corre em direção ao Shark tentando acertá-lo. Mas o Shark é rápido demais para ele, e se esquiva de todos os seus ataques antes de chutá-lo no estômago. Em seguida, ele pisa em seu peito, e lhe diz que ele é apenas um experimento científico inútil que deve ser descartado. M21 se transforma novamente no Wolverine, e o ataca, mas o tubarão salta para trás bem a tempo. M21 se reposiciona, mas o tubarão não lhe dá tempo para recuperar o fôlego, e avança sobre ele com uma faca. M21 bloqueia o primeiro ataque por pouco, mas o tubarão prossegue com o ataque, tornando cada vez mais difícil para ele se defender. Ele percebe que o tubarão é muito mais forte do que ele, e se isso continuar, ele não terá chance de sobreviver a tudo isso. Finalmente, o tubarão consegue romper sua defesa, e o corta nos ombros e nas pernas, antes de desferir um ataque especial que lhe dá. O tubarão dá inúmeros golpes em seu corpo, deixando-o ensanguentado. Ele recua e se ajoelha, tentando recuperar o fôlego, enquanto Fett o chama por trás, dizendo ao tubarão que não o mate. O tubarão, no entanto, começa a avançar, mas para quando vê Sierra e Regis atrás do M21. Ele olha para trás e fica chocado ao ver os dois. Ele diz a eles para irem embora imediatamente e que nunca deveriam ter estado aqui. Regis, no entanto, está confiante em suas habilidades e começa a falar mal de Shark. Ele se irrita e tenta atacar Regis, mas M21 aparece entre o golpe e a salvação de Regis. Regis, no entanto, ainda não se importa e começa a falar novamente, mas dessa vez, M21 grita para ele calar a boca, o que o surpreende. O tubarão avança, mas é interrompido na metade do caminho quando um cara pousa atrás de M21 e diz ao tubarão para parar. Ele vê que é Crumb, líder da Da5. Diz a Shark para se afastar, pois querem ele vivo, e pede para M21 ir com eles. 21 concorda se deixarem Regis e Sierra ilesos, como o líder promete antes de levá-lo. Regis e Sierra voltam à casa de Frank, mas ao perguntarem sobre M21, Regis apenas dá de ombros, irritado por ter sido impedido de lutar. Frank pergunta a Sierra o que houve, e ela diz que voltavam quando viram o M21,
com duas pessoas desconhecidas. Pareciam discutir, mas o MM-21 voltou com eles. Frank agradece e reflete sobre o ocorrido. Ele suspeita que as pessoas sejam do sindicato, mas não sabe se M e o M21 foi com eles para salvar Regis e Sierra ou por outro motivo. Na verdade, ele é um espião enviado para obter informações sobre Ray e, ao terminar, retornou. Mom-21 é levado a um esconderijo e espancado por Shark para obter informações. Kranz manda parar e pede que diga o que houve com o caixão que devia recuperar. Ao se recusar, Kranz pergunta se recebeu ordens do sindicato para ficar calado. Isso faz com que M21 perceba que eles não parecem saber que ele traiu o sindicato e libertou o romancista do caixão. Shark começa a chutá-lo novamente, dizendo que sua missão não importa no momento, pois a missão da Da-5 tem prioridade. E 21 percebe que poderia usar essa situação em seu benefício e decide empatá-los. Ele lhes diz que só lhes dará informações se eles estiverem dispostos a fazer um acordo. Kranz olha para ele e diz que ele não está em posição de negociar e que, se quiser, pode simplesmente usar o soro da verdade criado pelo sindicato nele. O M21 simplesmente sorri para ele e diz que o soro da verdade funciona com ele e que ele morrerá antes de fornecer as informações que eles querem. A única saída é fazer um acordo com ele. Kranz pergunta o que ele quer e ele responde que também precisa de informações sobre todos os seus companheiros que morreram na M24. Kranz lhe diz que não pode fazer esse acordo porque ele mesmo não tem informações sobre eles. M21, no entanto, sabe sobre os membros da Da-5 e diz a ele que eles têm um hacker em sua equipe e que invadir o sistema do sindicato deve ser uma brincadeira de criança para ele. O hacker chamado Tal sorri por trás e lhe diz que ele está realmente certo. Kranz lhe diz que eles têm um acordo e lhe pergunta sobre as informações, mas ele diz que está com fome e quer comer primeiro, tentando ganhar o máximo de tempo possível. O mais possível. Shark e Fett ficam encarregados do M21, e Shark imediatamente começa a bater nele pedindo informações. M21, no entanto, diz a ele que só fornecerá informações depois de receber sua parte do acordo. Shark fica furioso com ele e saca uma faca, ameaçando-o. Mas M21 o chama de blefe, e diz que se ele o matar, irá contra as ordens diretas de Kranz e perderá todas as informações que poderia ter obtido dele. Nesse momento, um cara de cabelo comprido chega com Tal e diz a Shark para se afastar. Shark descarrega sua frustração no colega e chama o homem de mole, criticando-o por não ter matado a mulher e as crianças. O homem responde que eles não faziam mal, então os deixou viver. Shark revela que, após o cara sair, ele matou todos mesmo assim. Isso provoca uma reação do rapaz de cabelos compridos, que chamarei de Pony a partir de agora por causa de seu rabo de cavalo. Então, Pony saca sua arma e a aponta para Shark, mas Tai rapidamente salta e agarra seu braço, dizendo para ele não fazer nenhuma besteira. Shark simplesmente passa por ele, dizendo-lhe que, de uma forma ou de outra, obterá as informações do M21. Do outro lado, Regis está voltando da escola com Shin e o perdedor, quando de repente, avista Shark e Fett ao longe, em um prédio. Shin se vira para falar com ele, mas Regis desaparece completamente e encontra Shark e Fett em um parque abandonado. Shark elogia sua coragem, mas diz a ele que isso é extremamente estúpido. Mas em troca, Regis o insulta com força, levando Shark a jogar sua faca em Regis. Regis facilmente agarra a faca no ar e diz a Shark que um fraco como ele não pode fazer nada. Shark fica furioso, corre em direção a ele com suas facas e tenta atacá-lo, mas Regis consegue se esquivar facilmente de seus ataques enquanto Regis se afasta e, de repente, usa uma habilidade que faz todo o seu corpo congelar. Regis tenta desferir seu golpe direto, mas Shark consegue bloqueá-lo parcialmente, resultando apenas em um arranhão em seu rosto. Ele tenta atacá-lo novamente, mas Regis usa novamente uma parada no tempo antes de tentar atingi-lo, mas dessa vez, Shark também consegue se esquivar do ataque por um tris, salvando seus sinais vitais. Os dois voltam a se enfrentar, mas Fett lança um monte de pequenos explosivos que os obriga a recuar. Ele joga uma pílula para Shark e diz para não pegar leve com Regis. Relutante, Shark engole a pílula e seus músculos crescem, sua aura muda. Sua velocidade fica absurda. Em um piscar de olhos, ele surge atrás de Regis e tenta atacar, mas Regis salta para trás. Surpreendentemente, Shark aparece atrás dele de novo e desvia quando Regis tenta socá-lo. Ele tenta jogar uma faca em Regis novamente, mas ele a bloqueia facilmente antes de tentar usar sua habilidade especial, que não funciona dessa vez. Shark ri dele e diz que seu truque não funcionará mais com ele, antes de zombar dele. Isso deixou Regis furioso, e antes mesmo que ele pudesse reagir, apareceu atrás de Shark e lhe deu um soco na coluna, fazendo Shark gritar de dor, pois nunca esperou que Regis fosse tão poderoso. Ele teria morrido. Mas Regis se detém no meio do caminho quando Fett chama a atenção para si e mostra os corpos inconscientes de Shin e do perdedor no chão, dizendo-lhe para ir com eles em silêncio. Regis obedece com relutância e é capturado por eles no esconderijo.
M21 é levado para uma sala diferente, onde fica chocado ao ver Regis, Shin e o perdedor deitados no chão, enquanto AH Shark ameaça matá-los se ele não falar. De volta à casa de Frank, Sierra se aproxima de Frank e Ray, informando-os de que algo aconteceu com Regis. Ela explica que ela e Regis têm uma conexão neural muito tênue um com o outro, que ambos podem sentir. Segundo ela, essa conexão só se perde quando um deles está inconsciente ou morre, o que significa que Regis está inconsciente ou morto no momento. Ela os agradece pela hospitalidade e diz que vai procurar Regis. Frank conta a Ray que Shin lhe enviou um e-mail dizendo que ele e seu amigo perdedor também estavam vindo para jogar. Mas agora que ele tentou entrar em contato com eles, nenhum deles atendeu a ligação. Isso faz com que Ray se levante e ele e Frank começam a seguir Sierra. De volta ao esconderijo, Regis finalmente acorda e se vê cercado pelos membros da facção da Five. Shark diz a M21 para revelar qualquer informação que ele tenha, enquanto coloca uma faca na garganta de Regis. Mas Mom21 vira o rosto, dizendo que Regis é apenas um pirralho insuportável com quem ele não se importa, e que eles são livres para fazer o que quiserem. Regis, no entanto, está com a língua afiada como sempre, e começa a insultar Shark novamente, o que resulta em um rápido chute no rosto. Finalmente, Shin também acorda, e fica chocado ao se ver cercado por esses homens, mas imediatamente sua atenção se volta para seu amigo perdedor inconsciente. Ele tenta acordá-lo e, quando ele acorda, Shin olha em volta e vê Regis maltratado, e M21 parado ao longe. Ele pergunta a M21 o que está acontecendo, mas ele não responde. Regis, no entanto, se intromete dizendo que M21 trocou sua humanidade por poder, então não se pode esperar muito dele. De qualquer forma, ele e o loser estão muito confusos com isso e tentam falar com M21, mas ele se recusa a responder. Shark pega Shin pelo colarinho e coloca uma faca em sua garganta, tentando obter uma resposta. Ele não se mexe, alegando que só conhece os garotos como alunos aleatórios do ensino médio que frequentaram a escola onde ele foi colocado. Shark fica furioso com isso e chuta Shin no chão antes de pisar em sua cabeça. Pony pede que ele fale mais baixo, mas Shark diz para ele calar a boca, pois eles não têm utilidade para eles, então não importa se eles vivem ou morrem. Ele acrescenta que seria melhor se eles morressem, pois agora eles já os viram. Tal pede para parar, dizendo que a memória deles, uma droga raspadora, basta para apagar memórias sem matar as crianças. Kranz discorda, afirmando que elas devem morrer, desligando Pony e Tal. Shark se alegra e avança, mas Shin o segura. Ele se livra de Shin e tenta matar, mas Regis intervém, ainda preso pela algema que impede a morte. Seus poderes. Shark diz a ele para sair do caminho, mas Regis, como sempre, acaba xingando Shark, deixando-o irritado novamente, o que resulta em um grande soco no rosto de Regis. Ele se aproxima novamente e o pega pelos cabelos, mas, antes que pudesse machucá-lo, Shin decide que já está farto e salta para atacar Shark. Shark acha que Shin é como qualquer outro aluno do ensino médio e decide simplesmente dar um soco nele, mas ele se esquiva e dá um soco em seu rosto. Shark cai, se enfurece no chão e se volta para Shin, agarrando suas duas mãos e depois sua garganta antes de começar a sufocá-lo até a morte. O perdedor imediatamente corre até ele e agarra seu braço, tentando fazê-lo soltar-se, implorando para que não o mate, até mesmo mordendo suas mãos para tentar impedi-lo, mas Shark não se importa e continua sufocando Shin até o ponto em que seu corpo fica mole e ele fica inconsciente. Regis não pode fazer nada além de assistir por causa de suas algemas, mas, de repente, M21 decide que basta e corre até Shark, transformando-se em Wolverine novamente, e corta seu braço direito, forçando-o a derrubar Shin, salvando sua vida. Do outro lado, Sierra chega ao esconderijo e caminha em direção à entrada, onde é bloqueada por Fett, que lhe pergunta qual é a sua função aqui. Com um sorriso feio, Sierra calmamente diz a ele para sair do caminho, mas Fett percebe que ela é uma das nobres com poderes especiais, e imediatamente joga um monte de bombas nela, ao mesmo tempo em que se afasta. Ele sorri, achando que machucou Sierra, mas, quando a poeira se dissipa, ele vê a silhueta dela, e sente uma dor intensa no tronco. Vendo que seu tronco foi cortado por Sierra sem que ele percebesse, ele decide que esse não é um bom lugar para lutar, e joga mais algumas bombas nela antes de desaparecer. Ray e Frank a seguem, mas pousam no telhado como chefes. Um pônei os espera e pergunta por que estão ali. Frank, o cara legal, diz a Ray para ir, que ele se junta depois. Ele manifesta energia negra nos punhos e ataca o pônei. O pônei, porém, não é fácil, pois usa uma maleta para se defender e bloqueia o soco. Ele pega a pílula, coloca na boca e ataca Frank, que se esquiva, trocando de posição. Frank zomba da arma de Pony e lança fragmentos de energia negra, que Pony bloqueia com a maleta. Frank fica sério e corta o telhado ao meio. Quando a poeira baixa, Pony atira com a sniper, mas Frank se esquiva e avança,
recuando quando Pony usa a arma como escudo. Arma corpo a corpo. Ele tenta usar sua energia negra para socar, mas Pony aponta uma pistola escondida para sua cabeça. Frank se esquiva e Pony mata Frank. Frank se esquiva e Pony pega 2 pistolas, atirando enquanto corre. Frank usa um golpe forte de energia negra, mas Pony se esquiva e cai. Ele percebe que Frank vencerá, então pega a pílula e a coloca na boca. Ele se transforma em um homem negro com aura sombria. Isso é blackface? Frank tenta atacá-lo, mas Pony pula atrás dele e aponta a arma. M21 sabe que não derrotará Shark se ele se recuperar e ataca. Shark se defende, chuta M21 e balança sua lâmina, cortando a roupa e revelando a proteção. Músculos. Shark, porém, parece inseguro do próprio corpo e ataca, mas ele desvia e agarra sua mão. Shark tenta esfaqueá-lo, mas ele chuta M21 para a frente das crianças. Então, usa um golpe forte, sabendo que NU21 não sairá, pois as crianças morreriam. N21 faz exatamente o que esperava, e sofre o impacto do dano, que o deixa ensanguentado, e ele cai de joelhos. Shark caminha em sua direção, e diz para ele desistir, mas ele se levanta novamente. Shark ergue sua faca para acabar com a luta, mas Regis consegue se libertar de suas algemas nesse exato momento, e aparece na frente de M21, dando um soco no estômago de Shark, e atirando-o contra a parede. Regis diz a M21 para se afastar, e se prepara para lutar com ele. Shark imediatamente se levanta, e usa sua pílula porque sabe que não é páreo para ele em sua forma normal. Regis, no entanto, parece estar furioso, pois não dá a mínima, e o chuta antes de lhe dar um soco na cabeça, jogando-o para longe. Shark se ajoelha, e Regis se aproxima dele para terminar o trabalho. Mas antes que ele pudesse dar o golpe final, Kranz salta no meio, fazendo Regis cair para trás. Ele toma as pílulas e pergunta a Shark se ele consegue levantar. Shark se levanta feliz, pensando que vencerão a briga juntos. Mas, surpreendentemente, Kranz soca Shark no torso, drenando-o e ficando mais poderoso. Regis olha com nojo e usa sua magia contra ele, mas Kranz o afasta com um tapa, chocando-o. Ele corre para Kranz com um soco mágico, mas Kranz desvia e esmaga sua cabeça no chão. Regis cai, mas Kranz já está farto e vai para o M21. Regis se levanta e lança outra explosão mágica em Kranz. Ofegante, vê que Kranz está bem e corre para Regis, dando um uppercut tão forte que ele se espatifa no teto e desmaia. Ele caminha em direção ao M21, mas para ao ver uma figura misteriosa, o Cool Dude Ray no telhado. Pony mira em Frank, que pensa em liberar seus poderes reais, apesar de Ray ter dito para não fazer sem consentimento. Frank percebe que sem usar seu poder latente, pode perder o duelo, mas para ele, seguir a ordem de seu mestre é mais importante. Pony, no entanto, acaba usando as palavras erradas na hora errada, ao dizer a Frank que, depois de matá-lo, ele matará o idiota que entrou no local. Isso leva Frank à loucura, e ele é cercado por uma aura negra, que começa a queimar até mesmo a arma que Pony tinha em suas mãos. Ele se afasta rapidamente, confuso com o que estava acontecendo, mas Frank lhe diz que o maior erro que ele cometeu até agora em toda a sua vida foi falar mal de seu mestre Ray. Quando ele controlou sua raiva, já havia liberado seus verdadeiros poderes. Ele culpa Pony por isso, e lhe diz que ele também terá que pagar por isso. Um redemoinho gigante de energia escura envolve o céu, tornando tudo roxo. E então, com a velocidade de um raio, uma lança feita de energia negra perfura o corpo de Drepone, prendendo-o ao chão. Frank então usa sua energia mágica para corromper sua arma, mas ele a joga fora a tempo de se salvar. Frank arremessa várias outras lanças contra ele, que Pony corre para tentar se esquivar, mas uma delas novamente o atinge na perna, fazendo-o cair de joelhos. Frank caminha em sua direção e zomba dele por falar muito, mas ser muito fraco. Isso provoca Pony, e ele tenta atirar em Frank, mas imediatamente outra lança o atinge no braço, impedindo-o. Frank finalmente se cansa, e cria um monte de lanças de energia no ar, e as atira em Pony. Ele, no entanto, recebe um último impulso de inspiração, e consegue desviar as lanças para trás, e em seguida, aponta a arma para Frank, atirando nele. Frank, no entanto, nem se mexe e deixa a bala chegar perto dele. Mas, para a surpresa de Pony, as balas param assim que chegam perto de seu rosto, e caem. Frank então usa uma explosão de energia negra, que fere Pony gravemente e o faz gritar de dor. Pony, no entanto, é feito de material realmente resistente e ainda acaba pulando sobre Frank, atirando em seu rosto.
Frank se vira e vê que uma das balas passou de raspão pelo seu rosto, deixando um pequeno rastro de sangue. Frank olha para Pony e pergunta por que ele ainda está lutando tão bravamente quando não há nenhuma maneira de vencer. Mas Pony o ignora e corre em direção a ele mais uma vez, enquanto Frank atira várias vezes. Ele se esquiva e aparece atrás de Frank, apontando uma arma para sua cabeça novamente. Mas Frank simplesmente usa sua energia mágica para agarrar o corpo inteiro de Pony, arrancando a arma de sua mão. Ele então revela seu verdadeiro poder, e outra enorme nuvem de energia negra se forma acima deles, enquanto ele converte todas elas em inúmeras lanças, e as atira em Pony, enquanto o mantém no lugar, não deixando espaço para sua fuga. Pony é esfaqueado pelas lanças, e seus poderes se esgotam completamente quando ele volta ao seu estado normal e cai no chão. Sierra também chega ao local e observa enquanto Frank vai em direção ao Pony caído, pronto para acabar com seu sofrimento. Sierra, que é muito gentil, pergunta a Frank se ele realmente vai matar Pony, ao que ele responde que sim. Mas antes que ele pudesse matá-lo, Pony olhou para Sierra e disse a ela que as crianças estavam em perigo lá embaixo, e que eles deveriam correr rapidamente para salvá-las. Ele também pede que ela peça desculpas às crianças por tê-las colocado em perigo. Essa súbita demonstração de cuidado com as crianças o faz reconsiderar, e Frank decide não matá-lo. Sierra volta para dentro, e enquanto caminha pelo andar superior, acaba se encontrando com Fatigue, que tomou a pílula e está drogado segurando um lançador de foguetes inteiro nas mãos. Ele dispara um projétil contra ela, mas ela simplesmente o desvia com as mãos antes de invocar a arma da alma, que é uma foice. Fett novamente dispara um projétil contra ela, mas dessa vez ela responde usando sua foice e divide o projétil ao meio, além de cortar Fett em 2 pedaços gordos. No andar principal, Rai entra na sala e vai direto em direção a Kranz. Kranz olha para ele e pergunta quem ele é, mas Rai responde perguntando quem diabos lhe deu permissão para falar. Kranz fica atônito com essa afirmação, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um peso repentino foi sentido no ar, e de repente, ele e Tal foram imobilizados. Kranz é jogado contra paredes e chão por uma gravidade imensa, um dos muitos poderes de Rai. Kranz tenta se mover, mas Rai pergunta de novo se ele tem permissão, e Kranz bate o rosto no chão sem ser tocado. Kranz tenta se levantar, mas não consegue. Ele golpeia o ar, destruindo pilares atrás de Rai, mas Rai fica ileso. Kranz pega suas lâminas gêmeas para o duelo. Ele salta em direção a Ray e o ataca com uma das lâminas. O ataque é tão forte que quase toda a área desmorona e há poeira por toda parte. Shin e os outros estão com medo de Ray, pois ainda não têm ideia da força que ele tem. No entanto, quando a poeira se dissipa, eles percebem que Ray conseguiu interromper completamente o ataque de Kranz ao agarrar sua mão e simplesmente dizer a palavra Bigong, o que fez com que Kranz fosse arremessado de volta contra as paredes. Kranz sai da fenda e percebe que, mesmo depois de absorver o tubarão, ainda não é páreo para esse garoto, então grita para Tal correr até ele e usar sua pílula. Assim, Kranz pode absorvê-lo também. Todos lhe dizem para não ir, mas Tal sabe que também tem um dever a cumprir. Ele vai até Kranz, pronto para tomar a pílula, mas Kranz está tão impaciente que levanta a cabeça e diz para ele comer a pílula rapidamente. O perdedor se sente muito mal por Tal, pois ele estava tentando ajudar as crianças o tempo todo e era gentil com elas. Ele implora a Ray que o salve, pois ele é uma boa pessoa, mas Kranz diz a Tal para se transformar rapidamente e ameaça matar o perdedor primeiro. Isso foi o suficiente para enfurecer Tal, que usa sua magia para enrolar cordas no pescoço de Kranz, empurrando-o para trás, e salta para o lado do nosso grupo, afirmando que nunca o apoiará por machucar crianças. Mas um Kranz furioso alcança Tal facilmente com super velocidade, agarra seu rosto e quase dá um soco fatal. Mas Ray o detém dizendo, pare, imobilizando Kranz. Ray, impressionante, pergunta ao perdedor por que implorou para salvar sua vida. O perdedor, confuso, se desculpa. Mas Ray diz que são amigos e pode perguntar. Ele busca ajuda, se vira para Kranz e decide que é hora de concluir a luta. Ele levanta a mão e todo o sangue na sala começa a girar em direção à sua cabeça. Isso surpreende até mesmo Hagen, que comenta que apenas nobres são capazes de realizar tal magia. Kranz tenta se esquivar do sangue, mas logo percebe que se continuar assim, acabará perdendo. Então, ele corre em direção a Ray, que utiliza magia para empurrá-lo antes de finalmente usar todo o seu poder. Frank e Frank usam seu sangue para derrotar Kranz, apagando sua presença. Após a batalha, todos voltam ao início, e 21 e o Pônei são cuidados. Frank, culpado, pede desculpas por liberar seus poderes sem permissão. Ray o tranquiliza, dizendo que confia nele e que deve ter tido um motivo. Crank fica feliz com a confiança do mestre e sorri, indo tomar café. Depois, M21 ouve Pony e Tal planejando deixar o sindicato e fingir suas mortes, sem destino certo.
Ele escuta e decide implorar a Frank para ficarem, temendo que o sindicato os elimine se partirem. Frank sorri e diz que não precisa implorar, pois esta é sua casa também. Claro, podem ficar, pois são ativos importantes. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para não perder mais histórias. Até logo!